Olá pessoal, um prazer estar com vocês. Professor Fábio Ramos, Direito Constitucional. E nós vamos iniciar o nosso curso agora para a Polícia Federal. É um prazer estar aqui com o Silvio Sandi, um mito da contabilidade, que vai direcionar vocês também aí para esse concurso. Concurso aí maravilhoso, com muitas vagas. Eu tenho certeza que nós teremos resultado. Então a gente inicia agora a nossa parte de Direito Constitucional, que é uma parte bem tranquila. Olhando para os concursos anteriores, a gente não teve muita dificuldade na parte de Direito Constitucional. Mas a CESP é uma banca muito boa, uma das melhores bancas do Brasil. E nós vamos agora entender como a CESP trabalha. Eu vou te mostrar a metodologia, eu vou te mostrar o conteúdo programático, eu vou te direcionar. Nós vamos resolver questões da CESP, vamos trabalhar com jurisprudências para te levar à aprovação. Eu sempre falo o seguinte, aluno meu não está aqui para ser especialista em Direito Constitucional. Eu estou aqui para te direcionar, fazer você acertar e depois você me chamar para o churrasco. E é isso que vai acontecer, eu tenho certeza. Vamos lá? Então, muito tesão, muita energia, muita alegria. Vamos entrar nesse conteúdo programático aqui e detalhar passo a passo. Eu vou te direcionar aqui primeiramente. Vou te falar o que nós vamos fazer com esse conteúdo do edital. E nós vamos passo a passo tocar nesses pontos, resolvendo as questões. Olhe para cá, vamos lá. Bem, é um prazer, né, estar aqui nessa casa maravilhosa e dando para vocês esse conteúdo programático. Olha, o conteúdo programático da Polícia Federal retrata esse dispositivo que eu coloquei para vocês aqui. Olha só, nós temos aqui esses pontos do edital. Eu mudei um pouquinho e coloquei aqui na primeira parte alguns pontos que não estão diretamente no edital, mas ela cobra. Outro dia a menina mandou um e-mail assim e falou: caraca, Fábio, calma aí, cai tratado internacional? Cai, isso não cai, não tá no edital. Olha, fique tranquilo, tudo que tá aqui é o que pode cair. Tudo que nós vamos falar é o que pode cair. Nós temos experiência, você contar aí a tua turma aqui tem experiência para mais de 100 anos de experiência, porque eu dou aula em muitos lugares, em todo o Brasil, e o Silvio aí é o cara que tem o múmia dos concursos, é o cara que sabe, saca demais. Então a gente sabe o que está fazendo. Confie, porque a gente vai te direcionar. A CESP é uma banca multidisciplinar. Então tem pontos que não precisam estar no edital para cair na prova. Não venha falar, não, isso aqui não está no edital, eu vou brigar, bater o pé, vai perder. Não brigue com a banca. Tá? Ela vai te cobrar coisas que não estão no edital e não adianta chorar. Não adianta chorar, ela não vai anular a questão. Ela vai cobrar jurisprudências atuais e se você não tiver atualizado, vai errar a questão. Entenda, aprenda a fazer prova. É isso que nós vamos fazer aqui, te direcionar nesse contexto. Repare só, o primeiro ponto aqui do nosso edital fala de introdução ao direito constitucional. Nós vamos introduzir a parte de direito constitucional. Eu vou te mostrar, né, o início, mas sempre te direcionando para a possibilidade de questões. Aqui eu já vou te falar quais são as questões que ele pode cobrar e já cobrou. Depois nós vamos entrar no nosso ordenamento jurídico, importantíssimo. Ponto base ali, fundamental, porque lá na frente vamos estudar outros pontos. E aí ele faz uma conexão com a base. Às vezes você não tem uma boa base e erra uma questão de bobeira. A pior coisa que tem é errar uma questão de bobeira, uma questão sabendo. Quando você não sabe o conteúdo, tudo bem. Agora, errar uma questão sabendo o conteúdo, isso é a pior coisa que tem. Então nós vamos fazer essa base nesse primeiro momento. Vamos ver a entrada dos tratados internacionais de direitos humanos. Vamos ver ali aquele dispositivo que se encontra no artigo 5º, parágrafo 3º, que foi introduzido pela emenda número 45 de 2004. Então aqui, ó, artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º, nós vamos estudar. Vamos entrar na parte de noções do poder constituinte. Fábio, isso aí não está no edital, já falei para você. Tá? Eu vou te mostrar questões onde a CESP ela faz conexões. E se você não souber o conteúdo, você não acerta a questão. Exemplo disso foi o último concurso da PRF, não PF, mas PRF, que cobrou um dispositivo falando noções de poder constituinte. Cara, tem que saber. E eu vou te direcionar. Aí isso aqui é doutrina. As cláusulas pétreas, lá no nosso artigo 60, parágrafo 4º. Fábio, isso também não está lá. Poxa, diretamente não está. Mas indiretamente isso cai para a gente, com certeza. E aí,
Depois desse ponto, nós vamos entrar dentro do nosso texto constitucional, dentro da nossa Constituição. Nesse primeiro momento, eu quero te explicar o que nós vamos fazer. A Constituição ela é dividida em títulos. São 9 títulos. E o título 2 traz a parte dos direitos e garantias fundamentais. Aqui nós temos o título 2. Esse título 2, cobrado demais em concurso, traz a parte dos direitos e garantias fundamentais. E aí, olha o que nós vamos estudar. O famoso artigo 5º. Começa aqui, ó. O artigo 5º da Constituição. É o maior artigo da Constituição Federal. É o artigo que vai concentrar o maior número de direitos fundamentais. Mas estão só aqui os direitos fundamentais? Claro que não. Estão espalhados por todo o texto constitucional. Estão num rol exemplificativo, num rol aberto, num rol dinâmico. Nós vamos ver isso. Mas é o artigo que concentra o maior número de direitos fundamentais. Tem 78 incisos e 4 parágrafos. É isso aí. Nós vamos aqui tocar nos pontos principais do nosso artigo 5º e detalhar as jurisprudências que estão dentro desse nosso artigo 5º. Porque cai muito. Dentro do artigo 5º, nós vamos também estudar a parte dos remédios constitucionais. Os remédios constitucionais, nós vamos ver dentro aqui também, né? Vamos ver o artigo 5º, e aí vamos somar junto aqui com os remédios constitucionais, uma parte separada, uma parte que a CESP adora, os remédios constitucionais. O cara que vai estudar sem um direcionamento, ele não sabe nem o que é isso. Ele vai tentar pegar lá, ele vai pegar o edital seco e vai tentar olhar aquele dispositivo e ela vai certamente cobrar outros pontos onde estão interligados e que certamente ele não viu. Agora você não. Nós vamos te direcionar, nós vamos destrinchar esse edital. É por isso que eu estou colocando aqui. A gente começa a aula destrinchando o edital para você saber o que você vai estudar. Você tem que entender o que você está estudando. Não seja mais um da massa. Né? Estude de forma diferente. Você tem que saber o que você está estudando, você vai entender o que você está estudando, você vai fazer um estudo prévio, você vai fazer um estudo, né, pormenorizado, posterior, com questões, com outras coisas. Por quê? Porque você tem um planejamento. Você vai ver que o meu material é um material muito feito com muito carinho. É um material muito detalhado, é um material atualizado. A primeira coisa que você tem que ver no professor é o material. Porque se ele tiver um material bom, já é um bom sinal que é na verdade, um bom professor. Então isso faz toda a diferença porque o material é esse material que vai com você até o dia da tua prova. É ele que vai ficar ali do teu ladinho o tempo todo. É ali que você vai fazer as suas anotações. E eu vou te explicar como você vai fazer isso. Como você vai tirar o máximo desse material, que é um material muito atualizado. Repare que aqui eu coloquei as atualizações da CESP e você não vai precisar se preocupar em ficar pegando um monte de jurisprudência, está tudo aqui. Eu coloquei as principais jurisprudências e nós vamos entender cada uma delas. Eu vou direcionar alguns pontos, eu vou falar assim, ó, leia isso aqui, leia, mas está aqui, no nosso ponto, no nosso dispositivo. E aí eu vou te explicar já como você vai fazer para ter um aproveitamento melhor usando esse nosso material. Bem, aqui dentro dos direitos fundamentais, nós temos nosso artigo 5º. O artigo 5º, já falamos, que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Seguido pelos direitos sociais, olha aqui, ó. Artigo, vou colocar aqui do ladinho, tá? Ver se você consegue entender aqui. Artigo 6º até 11. Bem, o artigo 6º até 11 fala dos direitos sociais. É uma parte um pouco mais literal, mas de vez em quando a SESC coloca alguma surpresa. Nós vamos entender esse dispositivo. Falar ali daqueles direitos sociais apresentados no artigo 6º, o artigo 7º, que tem 34 incisos, que traz direitos individuais de trabalhadores urbanos e rurais, o artigo 8º a 11, que vai trazer os direitos coletivos dos trabalhadores urbanos e rurais. Cai, tudo é importante. E nós vamos ter que montar uma estratégia para tocar em todos esses pontos. Repare, depois nós vamos para a parte da nacionalidade. Isso aqui cai muito, artigo 12 e artigo 13 da Constituição. A aquisição da nacionalidade, perda de nacionalidade, os cargos privativos brasileiro nato, situação do português equiparado, né, os símbolos da República e outros. Então, nacionalidade é um ponto muito tranquilo, mas é um ponto que cai muito em prova também. Por fim, fechando o nosso título 2, nós vamos entrar na parte dos direitos políticos. Artigo 14 até o artigo 16. Vai falar da cidadania, vai falar da eletividade, né, vamos falar também aqui das inelegibilidades,
né, das situações de cidadania, tudo isso nós vamos falar do artigo 14 até o artigo 16, que fala dos direitos políticos. Para fechar, artigo 17, é o que está lá no nosso edital, que fala dos partidos políticos, que geralmente cai na literalidade, mas às vezes ele surta e coloca uma outra questão, então você tem que saber. Fechando aqui a parte dos direitos fundamentais, do artigo 5º, então, até o artigo 17, vamos passar para o artigo que fala do Poder Executivo. Sempre tem uma questão aqui, tá? Sempre tem. A parte do Poder Executivo envolve o artigo 76 até o artigo 91. O primeiro dispositivo aqui é um dispositivo doutrinário que nós vamos conversar. E o edital ele fala das atribuições e responsabilidade do presidente, forma e sistema de governo, chefia de Estado, chefia de governo, nós vamos entender isso. E aí ele coloca aqui, ó, atribuições, entenda, e responsabilidade do presidente. O que ele está cobrando? O Poder Executivo ele se encontra na Constituição Federal, nos artigos 76 e vai até o artigo 91. Só que nós vamos dar ênfase para qual parte, Fábio? Nós vamos dar ênfase aqui para o artigo 84 até 86. Esse é o nosso dispositivo, é o que nós vamos dar ênfase. São esses artigos. Aí eu quero que você coloque já isso aí como estratégia do teu estudo. O artigo 84 até 86 é certo cair uma questão. Sempre cai uma questão de poder executivo na tua prova. Certo. Aqui nós vamos encontrar as atribuições do presidente da República e responsabilidade do presidente, né? No crime de responsabilidade, no crime comum, quem vai julgar, o procedimento, como vai ser, as imunidades que o presidente tem, tudo isso nós vamos ver dentro desses artigos. E eu detalhei bem bonitinho para vocês. Repare, depois disso, nós vamos entrar na defesa e instituições democráticas. A parte de segurança pública, artigo 144. É uma parte meio que literal, tá? Mas como é um concurso para a área de segurança, às vezes ele coloca, muitas vezes eles vão colocar. Então o artigo 144 é um artigo que faz parte do conteúdo programático de qualquer cargo de segurança pública. Repare o seguinte, que depois nós temos a parte de ordem social. Aqui o artigo 192 até o artigo 230, 235 por ali. E eu quero 230, 235 e eu quero que nesse dispositivo aqui é o único ponto onde a gente vai trabalhar muito a literalidade. Como cai aqui? Geralmente cai literalidade mesmo. Então eu quero que a partir de agora já, você em casa, comece a ler esses artigos, porque aqui envolve muita memorização, é muito autoexplicativo. Ele coloca lá alguns conceitos quando ele cobra isso em prova. Ele vai trocar alguns dispositivos, algumas palavrinhas-chave. Foi assim que caiu na última prova da PRF e foi assim que nós vimos lá a parte do meio ambiente, né, que caiu, a parte de criança que pode cair alguma coisa, índio, idoso. Ele vai trocar um dispositivo, você tem que ler. O que eu recomendo dessa parte? Leitura. Mas além disso, ler e depois fazer o quê? Exercícios. Então, exercício. Você vai fazer exercícios desses pontos de ordem social. E assim você vai memorizando. Faça, refaça esses exercícios e vá fazendo as questões, porque assim você vai memorizando. Esse é o ponto literal mesmo do nosso estudo. O restante, nós vamos tocar nos pontos principais para te direcionar, ok? Então, beleza. Com isso, com essa apresentação, nós vamos caminhar. E nós vamos agora entender como vai ser o nosso estudo. Bem, como é que vai ser? Bem, material de estudo. Nós temos aqui os slides com as nossas anotações. E eu quero que você use esses slides como um esqueleto. Eu não estou aqui para ficar lendo slide para você, não. Eu vou te explicar, eu vou anotar, eu vou escrever, eu vou ditar. Então você tem que, o tempo todo, aproveitar seus sentidos. Esse slide é um esqueleto, onde nós vamos completar. E eu quero que você complete, vá completando as lacunas. Você vai colocando as observações, porque eu também vou escrever. Vou colocar esquemas. Eu vou colocar alguns dispositivos, anotações aqui o tempo todo. A gente vai estar conectado. Então fique conectado comigo e use seus sentidos. Se você é aquele aluno visual, olhe para os slides, olhe para as mudanças de cores, olhe para as mudanças de slides, vai fazer com que você memorize. Se você é aquele aluno auditivo,
fique alerta, grave esse áudio aí. E quando você estiver se deslocando, escute. Aproveite algum ponto que você ali teve mais dificuldade e escute esse ponto. Se você é aquele aluno sinestésico, o aluno sinestésico pode escrever, o aluno Chico Xavier, o professor falando, o cara vai escrevendo, escreva, porque é assim que você aprende. Então escreva, escreva, e eu quero que você escreva. Ah, esse slide aí é para você, apenas um esqueleto para você escrever e colocar as observações. É ele que vai te acompanhar até a prova, já falei. Depois disso, dos slides, nós vamos ter a Constituição atualizada. Então, eu só preciso que você tenha uma Constituição. Fábio, calma aí, para esse concurso da PF, eu preciso comprar um livro. Não precisa. Presta atenção, para esse concurso, tá? Você não precisa comprar um livro. Ah, Fábio, eu também vou fazer PRF depois. Tá? Não precisa comprar livro. Se você pegar o meu material, se você fizer o que eu estou pedindo para você fazer, eu tenho certeza que você vai gabaritar essa prova. Eu tenho certeza. Tá tudo aqui. E eu vou te falar. Então, alguns pontos você vai ler. Outros eu vou te direcionar. Faça isso. Entenda. Então, você precisa da Constituição atualizada. Ah, mas eu quero um livro. Eu quero. Eu tenho antes do livro, pegue jurisprudência. Acompanhe a jurisprudência suprema. Aqui nós temos um material bem atualizado. E a CESP ela gosta de trabalhar jurisprudência. Então, o nosso ponto aqui de aula também vai ser jurisprudência. Eu tenho que tocar. Então, a gente vai sair daqui desse nível, do aqui, ó, de baixo, e a gente vai parar lá em cima. Sim, a gente vai parar lá em cima. Ah, o teu nível tem que estar lá em cima. Você vai olhar para a prova e vai rir. Você vai rir dessa prova. É assim que será. Pode ter certeza. E não tente... tá rindo, é verdade. Tá? Não, o teu pensamento não pode ser diferente. Eu vou gabaritar, eu vou saber isso tudo. É isso que você tem que pensar. E é assim que será. Então, vamos parar lá em cima, na jurisprudência. 99% das questões que são trabalhadas de jurisprudência pela CESP envolvem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O STF é o órgão de cúpula do Poder Judiciário. É o guardião da Constituição. Ele está no topo do ordenamento do poder, na verdade, do organograma do Poder Judiciário. Ele é o guardião do nosso texto constitucional. Em última esfera, é o Supremo que bate o martelo. Então, na verdade, nós temos que entender essas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal. Repare, pessoal, olha só, vamos lá. Ainda temos um outro pilar? Sim. Nenhum dos pilares é importantíssimo que eu acho. Além de anotação, né, além de doutrina, além da literalidade, que a gente tem que saber essa literalidade mesmo para entender o dispositivo, em alguns pontos é aquela literalidade que vai cair e acabou, com a parte de ordem social. Além disso, questões o tempo todo. Tá? Não adianta saber o conteúdo sem saber fazer prova. Você tem que saber fazer prova. Por isso nós vamos estudar através de questões. Então nós vamos resolver muitas questões aqui anteriores. E você vai resolver mais em casa. Tá? É importante que você entenda, sim, como a banca ela se comporta. Como você vai aplicar na hora da prova. Isso é importante demais. Tá? Fábio, livro preciso? Não precisa, mas eu coloquei alguns livros aqui. É o Marcelo Alexandrino, o Direito Constitucional Esquematizado, Pedro Lenza, Marcelo Novelino. Fábio, são biografias legais. A Natália Masson, ótima professora, Alexandre Moraes, Gilmar Ferreira Mendes. Mas eu preciso comprar? Se você tiver, se você já tem aí esse livro, ele serve para consulta. Isso é legal. Mas não acho legal você ficar pegando o livro poxa, eu vou aqui estudar em cima do livro. No nosso concurso, não precisa fazer isso. Para esse concurso, não. Ok? Não precisa. Com o que a gente tem aqui, você consegue certamente acertar as questões. Eu vou provar para você. E aí você vai usar apenas o quê? Apenas para consulta. Perfeito? Aqui estão minhas redes sociais. Tá aqui, ó. Eu sou o professor Fábio Ramos. Estarei com você aqui nessa disciplina de Direito Constitucional. Durante um bom tempo a gente vai se ver. Estou à disposição, tá? Estou à disposição, estou aqui com o maior prazer, é um tesão para mim, uma energia tremenda. Você não sabe o quanto, né, da aula. Eu adoro. E não hesite em me chamar pelas redes sociais, não hesite em me chamar pelo Instagram. Me adicione aí. Ah, Fábio, pô, desculpa estar te perturbando, eu estou mandando essa dúvida. Não, você não me perturba, não. Eu estou aqui para te servir, tá? Eu estou aqui para te servir.
Esse é o meu papel, de servir. Então pode mandar sua dúvida que eu vou responder. Se por acaso eu não responder na hora ali, eu respondo depois. Mande suas dúvidas também para o Silvio aqui, ele vai me encaminhar. Mas estão as redes aqui, fique alerta, tá? Vai ser um prazer ter você comigo aqui junto sempre, para a gente junto alcançar esse teu sonho. E eu tenho certeza que a gente vai, sim, a juntinha ali. Fábio, eu tô precisando de questões. Fábio, eu tô precisando disso aqui. Filho, peça, me perturbe. Eu me lembro, em primeiro lugar, lá, né, do Rio, em uma área do INSS, foi meu aluno. Cara, eu ia ao banheiro, aí eu ia lá, o cara, ai, Fábio, pô, e eu lá no banheiro, Fábio, pô, tira essa dúvida aqui pra mim. Pô, o cara perturbava em tudo que era lugar e foi o primeiro colocado. É assim, eu tô aqui para te servir. Então, fica à vontade. Não existe não. Siga agora, curta lá na fanpage. Eu não sei porquê, mas quem curte a fanpage, passa, sempre passa. Eu não sei porquê, dá uma sorte esse negócio. É, o Instagram, enfim. Tamo junto, galera. Então, abre o coração, porque nós vamos entrar nesse estudo de direito constitucional. Beleza? Já me apresentei um pouquinho. Sou o professor Fábio Ramos, mais de 10 anos aí dando aula em todo o Brasil, em diversos cursos. E a gente está aqui no Silvio hoje para fazer um trabalho diferente também. Tá? Um trabalho onde você realmente vai ver o direito constitucional de forma diferente e vai acertar essa questão. Meu objetivo é só esse, fazer você acertar. Beleza? Vamos lá. Olha, ok, respirou, tesão, agora depois dessa apresentação toda, a gente começa o nosso conteúdo propriamente dito. E nós vamos começar o conteúdo falando da forma de Estado. Na verdade, o que é o Estado? Nós vamos começar aqui com a definição de Estado. Estado que eu falo aqui é República Federativa do Brasil. Não é Estado Rio de Janeiro, São Paulo. É Estado República Federativa do Brasil. Por quê? Porque, lembra, quando éramos um Estado unitário, nós não éramos soberanos. Éramos uma colônia de Portugal. Com o passar do tempo, né, tivemos ali passamos a ser uma república, né? Tivemos a independência e a partir desse momento, sim, viramos um Estado soberano. E aí passamos a ser um Estado soberano, um Estado onde completava alguns elementos. E isso é o primeiro ponto, é a primeira base que nós temos que ter. O que é o Estado? Qual a figura desse Estado? Não é o Estado, como eu já falei, Rio de Janeiro, São Paulo. É o Estado República Federativa do Brasil, é o Estado-país. O Estado é uma sociedade politicamente organizada, formada por um povo, fixada em um território, com um poder soberano e tendo por finalidade o bem comum. O que eu quero que você entenda. O Estado, ele é formado por 4 elementos. Ah, 4 elementos. Escreva isso aí para mim. Ó. O elemento humano, porque o Estado é formado por um povo, elemento humano, fixado em um território, elemento que é geográfico, que é o elemento, na verdade, territorial, é o território. Depois, nós temos aqui o terceiro elemento, que é o elemento onde o Estado vai exercer na verdade, o território é a área sobre a qual o Estado vai exercer o terceiro elemento, que é o elemento que? O elemento político. O elemento político é a soberania. O Estado é soberano. E por fim, esse elemento é um elemento que aparece de vez em quando. É um elemento contemporâneo. Pode ser que ele apareça na questão, pode ser que ele não apareça. Isso já aconteceu. Porque é um elemento novo. É um elemento chamado teleológico. Teleológico. Que é o quê? A finalidade. A finalidade. Alcançar o bem comum da sociedade. Logo, então, o nosso Estado, ele é formado por 4 elementos. Elemento humano, povo, fixado em um território, elemento geográfico, tendo a soberania, que é o elemento que é político, e o elemento teleológico, que é a finalidade. Nós vamos detalhar cada um deles. Bem, começando aqui pelo elemento humano, povo. É o elemento humano do Estado, formado por aqueles que têm um vínculo jurídico-político. Como assim, Fábio? Da nacionalidade. Todo mundo que está no nosso território faz parte do povo? Não. O conceito de povo é diferente de população. População é um conceito demográfico de pessoas que estão naquele território. Já o conceito de povo, ele tem a ver com a nacionalidade, está aqui, ó. É o vínculo jurídico-político que une o indivíduo a determinado Estado, tornando ele parte daquele povo,
sujeitando a obrigações e a deveres com aquele Estado. E ao vínculo da nacionalidade. Povo são os nacionais. Repare, são os nacionais, são os brasileiros natos ou naturalizados. Nem todo mundo que está no nosso território faz parte do povo. Então, o povo são os nacionais, que por sua vez, a gente vai ver isso lá na frente, a definição é diferente de cidadania. Cidadania é aquele brasileiro que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Nem todo brasileiro é cidadão, porque nem todo brasileiro está em pleno gozo dos seus direitos políticos, sendo nos próximos capítulos. Por sua vez, também esse conceito é diferente de nação. Nação é um agrupamento fixado em um território, ligado por laços históricos, laços linguísticos, laços culturais. Exemplo aí de nação. Dá um exemplo aí de nação, pessoal. Qual é o exemplo de nação? Pode falar. Nação rubro-negra. Olha aí. Nação rubro-negra. Exemplo de nação, laços históricos, laços linguísticos. Flamengo. Mas tá aí, né? Vai ser campeão e tal. Tô brincando. Não é de time não, né, gente? Tá? Aqui, né? Estamos aqui, ó. Hoje a gente tá gravando aqui na Bahia. Bahia. E aí, galera aqui da Bahia. Temos aí o Bahia também, grande nação. E os outros times também, tô brincando. Mas o que eu quero que você entenda são conceitos diferentes. O conceito de povo é o conceito de nacionalidade. São aqueles que têm um vínculo jurídico, político com o Estado. Repare, fixado em um território, que é a área sobre a qual o Estado vai exercer a sua soberania. É a área territorial do Estado, ele vai exercer a sua soberania. A soberania, sim, a soberania significa o poder político independente e supremo. É isso mesmo, independente e supremo. Independente porque no âmbito internacional não está subordinado a ninguém. Não há uma subordinação. A relação é de igual, é de igualdade, de igual para igual. Não há uma subordinação. E supremo porque internamente possui poder de império, possui poder de força e a faculdade também de impor a sua vontade, se for o caso, através da força. Repare, pessoal, que essa soberania, vou colocar aqui, ela é manifestada pelos poderes da União, pelo poder judiciário, pelo poder executivo, pelo poder o quê? Legislativo. A soberania do Estado, ela vai ser manifestada através dos poderes da União, através da manifestação desses poderes, do poder executivo, que no âmbito federal será exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos seus ministros de Estado. E nós vamos detalhar isso depois. Pelo poder judiciário, o poder judiciário que tem como órgão de cúpula o Supremo Tribunal Federal, abaixo aqueles tribunais superiores que nós vamos ver no momento oportuno, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, os órgãos de segundo grau, você vai ter essa ideia, depois eu vou te falar, os tribunais de justiça, os TRFs, TRTs, e lá embaixo juízes monocráticos. Na verdade, os juízes são órgãos singulares, também são órgãos do Poder Judiciário. Repare, o Poder Legislativo Federal, ele é o quê? Bicameral. Ele é bicameral, formado por Câmara e Senado. Ele é bicameral. Então, nós vamos encontrar a Câmara de um lado, pratinho virado para cima, o Senado, pratinho virado para baixo. Ou seja, a soberania desse Estado será exercida por essa manifestação dos poderes da União. E nós temos aqui um dos poderes da União que nós vamos detalhar e sempre cai uma questão para você, que é a parte do poder executivo, que nós já falamos um pouquinho. Além disso, nós temos o quarto elemento, que é um elemento novo, que de vez em quando aparece em prova. Mas se ele colocar apenas esses três elementos como elemento do Estado, como você vê em administrativo, porque em direito administrativo, geralmente ele coloca quais são os elementos do Estado? Governo soberano, território e povo. Sim, se ele falar governo soberano, soberania, Estado soberano, ele está falando de quê? Desse elemento. Mas pode ser que apareça um outro elemento, que é o elemento teleológico. Aí você coloca aqui, ó, já colocamos, o elemento teleológico, que é o quê? O fim, a finalidade, que é alcançar o bem comum da sociedade. Então esse é o Estado, é o nosso Estado. E com isso, já com o Estado, nós vamos, no próximo bloco, detalhar
os outros pontos.